Olá, meus queridos alunos, nós já gravamos 2 vídeos sobre fotossíntese. Esse procura analisar o impacto do surgimento da fotossíntese na evolução da vida no planeta. Vamos então começar pensando a respeito de como foi essa origem da vida. Bom, existe uma longa discussão se o primeiro ser vivo foi autótrofo ou se ele foi heterótrofo. E pelo amor de Deus, pare de repetir aquele mantra que diz que autótrofo é quem produz o seu próprio alimento. Isso aí você deve ter aprendido na 6ª série. Dê um passo à frente. Vamos definir autótrofo como qualquer ser vivo que use o carbono do gás carbônico para fazer matéria orgânica. Observe. Autótrofos são seres vivos que usam gás carbônico como fonte de carbono para fazer matéria orgânica. Para isso, eles vão precisar de 2 coisas: uma fonte de hidrogênios e uma fonte de energia. Os autótrofos podem ser de 2 tipos. Os autótrofos por quimiossíntese pegam carbono do gás carbônico para fazer matéria orgânica. Todo autótrofo faz isso. Também vão precisar de uma fonte de hidrogênio. Só que se é por quimiossíntese, a fonte de energia vai ser uma reação química, do tipo oxidação. Reações de oxidação liberam energia. Esses organismos usam essa energia para produzir a sua matéria orgânica a partir do gás carbônico. Algumas bactérias fazem isso. Algumas bactérias são autótrofas por quimiossíntese. Mas um mecanismo muito mais comum no nosso planeta é a fotossíntese. A maioria dos organismos autótrofos são autótrofos por fotossíntese. Os autótrofos por fotossíntese, como todo autótrofo, usam carbono do gás carbônico para produzir matéria orgânica. Também vão precisar de uma fonte de hidrogênio, só que agora a fonte de energia é a luz. O que eu quero estabelecer com vocês agora é uma sequência de eventos desde a origem da vida. Não é que seja consenso no meio científico isso que vocês vão aprender agora, mas há muitas evidências apoiando essa sequência que eu vou agora relatar para vocês. Vamos observar. Vamos partir do princípio de que o primeiro ser vivo era heterótrofo. Veja, muito provavelmente ele era heterótrofo. Alguns cientistas acham que já era autótrofo o primeiro ser vivo. O argumento para o primeiro ser vivo ser heterótrofo é que é muito mais simples se alimentar de uma matéria orgânica que já está pronta do que você ter que produzir uma matéria orgânica a partir do gás carbônico. Agora, fica a pergunta: se o primeiro ser vivo era heterótrofo e só existia ele, o que é que ele comia? Presume-se que nessa época, há cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, a própria atmosfera da Terra e os seus oceanos produziam matéria orgânica que o alimentava. Então a gente diz que esse primeiro ser vivo, heterótrofo, se alimentava de uma matéria orgânica produzida abioticamente. Ou seja, não era uma matéria orgânica produzida por seres vivos. A nossa atmosfera e mar primitivos fazia isso. Bom, depois do surgimento desse primeiro ser vivo heterótrofo, a evolução então nos deu os autótrofos por quimiossíntese. Surgem então bactérias que seriam autótrofas por quimiossíntese. Já estudamos o que vem a ser isso. O surgimento dos autótrofos foi importante porque tornou a vida independente dessa produção de matéria orgânica pela atmosfera e pelos mares. A atmosfera devia vir mudando e isso chegaria a um ponto que não seria possível continuar dependendo dessa matéria orgânica produzida abioticamente. Por sorte, surgiram então organismos autótrofos que começaram a converter gás carbônico em matéria orgânica. Depois dos autótrofos por quimiossíntese, devem ter surgido, então, os autótrofos por fotossíntese anaeróbica. Opa, tem uma novidade. O que é isso, fotossíntese anaeróbica? Na fotossíntese anaeróbica, o que acontece é o seguinte: a fonte de energia vai ser a luz, obviamente, uma vez que isso é uma fotossíntese. Só que a fonte de hidrogênios e elétrons será o H2S. Quando esses organismos retiram os hidrogênios do H2S, eles acabam liberando enxofre na atmosfera. Portanto, essa é uma fotossíntese que não libera oxigênio, ela libera enxofre. Como ela não libera oxigênio, ela é chamada de fotossíntese anaeróbica ou anoxigênica. Muitas bactérias fazem fotossíntese por esse mecanismo, sem liberar oxigênio. Voltando à nossa sequência de eventos, então, primeiro o ser vivo heterótrofo, depois os autótrofos por quimiossíntese, depois surge a fotossíntese anaeróbica e finalmente surge a fotossíntese aeróbica.
Vamos ver um pouco sobre ela. Na fotossíntese aeróbica, o que muda é a fonte de hidrogênios e elétrons, que passa a ser a água. Acontece que quando esses organismos retiram os hidrogênios da água, o que ele libera na atmosfera é o oxigênio. Pessoal, o uso da água como doadora de hidrogênios e elétrons para a fotossíntese foi uma verdadeira revolução no planeta. Primeiro, pelo seguinte, a água é extremamente abundante. Fazer uma fotossíntese usando H2S é difícil, porque você não vai encontrar muito H2S no planeta. Mas se no lugar do H2S você passa a usar água, você pode se espalhar pelo planeta inteiro. Então, a partir do momento em que passou-se a usar água na fotossíntese, a fotossíntese pôde se espalhar pelo planeta todo. E quem foi o primeiro a usar água na fotossíntese? Quem primeiro usou água na fotossíntese, ou seja, quem primeiro liberou O2 na nossa atmosfera, foram as cianobactérias. Procariontes, reino Monera, as cianobactérias foi que desenvolveram a clorofila A, fizeram a fotossíntese aeróbica usando água e com isso começaram a liberar oxigênio na atmosfera. Bom, as cianobactérias começaram a produzir o O2, mas ele não se acumulou rapidamente na atmosfera. Veja por quê. Bem, esse gráfico vai nos mostrar por que o nível de O2 não subiu rapidamente. A vida deve ter surgido há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Há 3 bilhões e 600 milhões de anos deve ter surgido a fotossíntese anaeróbica. E há 3 bilhões e 200 milhões de anos deve ter surgido a fotossíntese aeróbica com as cianobactérias. Acontece que, apesar do surgimento das cianobactérias, se você olhar esse gráfico, você vê que o nível de O2 não subiu. Ele ficou mais de 1 bilhão de anos sem subir, apesar da existência das cianobactérias. Por quê? Porque esse O2 que as cianobactérias estavam produzindo estava sendo consumido pelo ferro presente em minerais e mares. Ora, o O2 só começou a se acumular rapidamente na atmosfera depois que ele oxidou todos os minerais que estavam disponíveis no planeta. Aí começa uma rápida acumulação de O2 na atmosfera, só que isso demora muito. Alguns alunos me perguntam, mas como é que se pode afirmar essas datas? É porque imagine, uma rocha que se forma em uma atmosfera sem O2 vai ter uma determinada composição química. Uma rocha que se forma numa atmosfera com O2 tem outra composição química. Então, estudando as rochas, os cientistas conseguem calcular quando o O2 estava presente na atmosfera em grande quantidade. Por fim, eu quero te chamar a atenção para um fato que talvez você ainda não tenha se dado conta. A respiração aeróbica surgiu antes do cloroplasto. A mitocôndria surgiu antes do cloroplasto. Como isso é possível? Quando os eucariontes surgiram, eles faziam a fermentação, mas já existiam cianobactérias e bactérias aeróbias. As bactérias aeróbias já existiam respirando o oxigênio produzido pelas cianobactérias. Acontece que algumas bactérias aeróbias passaram a viver dentro dos eucariontes, e com isso surgiram os primeiros eucariontes aeróbios, que têm mitocôndria. Eles têm mitocôndria porque essas bactérias aeróbias se transformaram no que hoje nós chamamos de mitocôndria. Esses organismos então evoluíram, dando origem aos protozoários, aos fungos e aos animais. O tempo passa e um novo encontro acontece. Algumas cianobactérias passam a viver dentro desses eucariontes. E agora, além das mitocôndrias, eles passam a ter cloroplastos, porque as cianobactérias se transformaram no que hoje nós chamamos de cloroplasto. Esses organismos evoluíram e deram origem às algas e plantas. Portanto, se você observar, primeiro surgiu a mitocôndria, depois o cloroplasto. Tem aluno que fica intrigado, mas como é que a mitocôndria pode ter vindo antes do cloroplasto? É porque, quando a mitocôndria surgiu, já havia o oxigênio produzido pelas cianobactérias. A fotossíntese aeróbica surgiu antes da respiração aeróbica, claro, porque é a fotossíntese aeróbica que produz o oxigênio consumido pela respiração. Mas quando a fotossíntese aeróbica surgiu, não surgiu em cloroplastos, surgiu dentro das cianobactérias. Pessoal, até mais, um grande abraço.